Fuck My Brain. Antes de começar, aqui vai um aperitivo do programa de hoje pra vocês. Fuck My Brain. Gente, é isso que vocês ouviram. 102 anos. Eu não falava que você é feio, eu só falava assim, você não é bonito, mas é charmoso. É charmoso. Ele chamava a nossa cama o altar do amor. Como é que a senhora enxerga viver 100 anos? Então eu sou muito feliz, muito feliz. Não me faz falta nada. Me faz falta esse bate-papo assim que vocês deixam eu falar. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio, gente, assim, nota 100 da F My Brain. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. E o tema, vocês não estão preparados para este tema. O que eu vi e vivi em 102 anos. Fuck My Brain. Gente, é isso que vocês ouviram. 102 anos. Maria Helena Zuardi Pedroso tem hoje 102 anos. Ela nasceu em 5 de maio de 1922 na cidade de Assis e veio para São Paulo em 1969. Ela foi professora por 31 anos, assistente social por mais 21 anos. Ela disse para a mãe dela, essa mulher ousada, que ela não queria casar, não. Que ela queria viajar, ousadíssimo para aquela época. E ela conseguiu. Ela conheceu 26 países. Mas um dia ela casou. Casou sim, com o amor da vida dela. E virgem aos 52 anos. Eu vou parar de contar porque os causos dela, ela que tem que contar. O fato é que ela viveu e vive o período da história da humanidade que teve mais avanços tecnológicos e mudanças culturais da história. E como é que ela viveu este século? Dona Helena, que honra ter a senhora aqui com a gente. Tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, emocionadíssima com a recepção. Olha, eu estou me sentindo em casa, que coisa linda! Que coisa linda, vocês são pessoas maravilhosas, alegres, sorrindo, trabalhando, sorrindo, que coisa linda. É isso que a gente quer, né, Dona Helena? Eu estou muito emocionada, estou muito feliz e muito honrada. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Muito obrigada. Ai, honradas estamos nós. Quem? Nós. Eu e Natália. E Rafa e Marcelo aqui hoje. Ai, gente, vamos falar. Peraí, eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em comunicação, dou mentorias, palestras e diversos trabalhos em empresas voltados para comunicação e estou aqui com o coração, eu tô tão animada e ansiosa, coisa que fazia tanto tempo que não fico por conta de um entrevistado. E quem está aqui? Ela, maravilhosa Natália Mestre. Nath, e aí, amiga? Oi, 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 minha amiga. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Dona Helena, que prazer, que privilégio receber você aqui no estúdio. Gente, já falando que estou chamando ela de você, porque ela não permite que a gente chama de senhora, porque senhora está no céu. Então vamos chamar... Mandou beijinhos, e né, mandou beijinhos pra gente. Então vamos chamar Dona Helena de você, né? Foi um combinado aqui, antes que as pessoas achem que não é respeitoso. Então foi um combinado, um pedido dela. E que honra, que privilégio, assim. É uma das coisas mais incríveis quando você tem essa profissão que é a nossa, que é o jornalismo. É poder sentar e receber uma lenda aqui, né, Mal? Uma história aqui pra gente. Então, sem palavras, vamos só começar. E quando elas nos chamam de jovem, a gente realmente se sente. Agora, lembrando a todos, por favor, nos sigam nas redes. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui no YouTube. Nós estamos em todos os lugares, não dá para fugir. No YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. Lembrando que estamos no Deezer, no Google Podcast, na Amazon Music. E nós
estamos também no nosso Instagram, atenção Nath, @fmy.brain. Lembrando a todos também do nosso clube de assinatura, vou até para a câmera fechada, por quê? O nosso clube de assinatura é no YouTube. Se você fizer parte do nosso clube de assinatura, R$ 4,89 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, pode fazer perguntas para os nossos convidados. E o que, Natália Mestre? Que Dona bonitinho. Elina, a senhora tem que mostrar essa caneca. Eu acho porque também. Ninguém vai convencer mais. Não é maravilhoso um tintim aqui, olha? Pelo amor de Deus, hein, gente? Se você quer esse objeto de desejo absoluto, se inscreve. Quem sabe a sorte tá do seu lado e você ganha esse presente aqui. Que Pois lindo, bem, que só lindo. para quem for do nosso clube de assinatura. Agora, dito isso, Dona Elina, vamos lá. Eu quero dar um panorama para a senhora e para quem está acompanhando do que aconteceu nos últimos 100 anos na história da humanidade, tá? Muita coisa. Vamos lá. A Dona Elina nasceu em 1922. Em 1922, deixa eu mostrar aqui no telão, atenção para o pessoal que está só ouvindo, estou mostrando um carro de 1922 chamado Ford T. Esse era o veículo, Dona Elina, que rodava na rua quando a senhora nasceu. Tem alguma memória disso aqui? Não, porque eu morava em Assis. Assis não tinha carro, nós não tínhamos táxi. Era carroça ou charrete. Então, naquele tempo, quem andava de carroça era o pobre. E quem andava de charrete era o rico. E não tinha carro. Aí eu não posso precisar a data, começaram a surgir outros carros. Eu lembro um Chevrolet de cobertura, como é o nome daquela cobertura que abre e fecha, esqueci o nome A agora. conversível. Então, aí apareceu esse carro, o Chevrolet. Apareceu também um senhor de Assis, que foi o seu Manovara, que fez uma agência de carros Chevrolet. Então, aí nós fomos conhecendo os carros, porque esse daqui eu não cheguei a conhecer, acho que eu era muito recente. Tinha acabado de nascer, né, Dona Elina? Só que Dona Elina está aqui hoje tendo carros elétricos que se Exatamente. dirigem, que é uma coisa Que assustadora. se autocontrolam, auto-ajustam. Se auto tudo, né? Agora, no ano que a senhora nasceu, essas eram as roupas que as mulheres usavam, atenção. Olha Quem só tá que graça. No Spotify, Olha, vou falar, igual a esse eu tive Você teve? igual a esse que biquidinho aqui. Ó, prestando atenção, só tentando traduzir imagens, vocês devem lembrar de um pouco de Charleston quando pensam Charleston, nessas justamente. imagens, né? Justamente. Então, para quem tá ouvindo, roupa Charleston. Então, a senhora foi elegantérrima, segue elegantérrima. E a minha irmã, nós éramos em 4 irmãs, todas elas usavam vestido assim, todas elas, no interior, parece que não tinha separação de sociedade. Tanto aquele pobrezinho, bem pobrezinho, como aquele mais rico, frequentavam o mesmo clube social. Olha que legal isso. O mesmo clube social. E que naquele tempo ainda nós não tínhamos o clube social. Então eu falava nós, porque eu era pequenininha, mas meu irmão me levava para dançar. Tanto é que eu fiquei uma senhora dançarina. Fiquei, né? Fiquei, o verbo já está no passado. Então, eu disse, Jesus, que coisa maravilhosa. Nós dançávamos no hotel, com uma sanfona. Olha, que lindo. Que legal. Agora, vem comigo que tem mais coisa aqui, Dona Elina, porque é o seguinte, então agora eu vou dar uma coisa histórica para vocês. Quando a senhora tinha 6 anos, 1928, foi descoberta a penicilina. Uau. A gente usa com tanta facilidade, Dona Elina nasceu e até os 6 anos não tinha a existência da penicilina. Quando o homem chegou à Lua e pisou na Lua em 1961, não, 69. Não, O primeiro 69. 69 pisou. O primeiro homem a chegar ao espaço, que foi o Gagarin, ela tinha 39 anos. A senhora lembra perfeitamente do Gagarin chegando ao espaço. Lembro. O primeiro transplante de coração, ela tinha 45 anos já, porque foi em 1967. Vamos falar do primeiro Walkman? Ela tinha 57 já, porque foi em 79. A internet, estamos aqui, na internet. A Dona Elina tinha 67 anos Uau. quando aparece a internet para o mundo. O iPhone, ela já tinha 85 anos, porque foi em 2007. E
aos 91 anos, ontem, né, dona Helena? É. Membros biônicos. Pela primeira vez na história, nós pudemos fazer, de fato, membros biônicos para os seres humanos. E dona Helena, com 91 anos. Aí teve descoberta de vacina, anestésico moderno. Guerras todas, né, amiga? Eu tô pegando só a parte tecnológica, né? Mas é raio-x, tomografia, ressonância. Agrotóxico, que é Agrotóxico. horroroso. A quimioterapia. E a inteligência artificial. Então, na vida desta pessoa de olhos incríveis aqui, porque essa cor eu tô um pouco hipnotizada pela senhora aqui. Meu Deus. E essa elegância, né, amiga? Não, gente, Pelo amor. morri. Tudo isso num tempo de vida. Então, eu falei tudo isso para fazer uma rápida pergunta, dona Helena. Como é tanta mudança, é tanta transformação? Como é que a senhora enxerga, né, ter vivido de uma época que o carro era daquele jeito, era só carroça, para um carro que hoje dirige sozinho, elétrico? Como é que a senhora enxerga viver 100 anos? Olha, eu tenho uma capacidade de respirar como se eu já nascesse assim, com tudo isso. Mas eu comparo muito, porque eu fiquei até 44 anos morando em Assis. Mas eu também estudei aqui em São Paulo, então eu tinha 5 anos que eu fiquei aqui em São Paulo estudando. Depois voltei para Assis. Então eu acho assim, essas comparações são difíceis e são, como a minha cabecinha de interiorana, ainda era aquele tempo, não como hoje. A criança ou a jovem de hoje tem muita capacidade aqui dentro da cabecinha. Nossa, ela fala várias línguas. Eu achei que nós pudéssemos só falar o português, olha lá, ainda, né? Então, eu só posso comparar assim, comparando com o que eu vivi e com até hoje, parece que eu estou à margem de tanta diferença que é hoje do quando eu era criança. Quando eu era criança, adolescente, o meu primeiro aniversário, que eu fiz festinha, eu tinha 18 anos, porque naquele tempo nos fazia festa em aniversário. Então veja as diferenças todas quais eram. Enorme em todos os sentidos. Nós não tínhamos táxi. Em Assis, eu vou falar da cidade que eu vivi mais. Em Assis, ao invés de ficar perto da estrada, da estação da Sorocabana, caminhões para pegar as encomendas que chegavam aqui de São Paulo para Assis, eram carroças. Então, tinha 6 ou 8 carroças. Meu pai comprou um piano. É uma historinha bonitinha para contar. Então, meu pai comprou o piano. Quando chegou o piano, avisaram ao seu Antônio, já chegou o piano. Ele foi lá buscar, então, para pôr na carroça. Pôr na carroça aquela dificuldade, mas a cidade foi se movimentando porque estava chegando um piano. Não tinha piano em Assis. Isso foi no ano de 29, não tinha piano em Assis. Uma família que morou aqui, que morou lá, eles levaram o piano, mas em Assis não tinha piano, tinha o órgão da igreja. Então, quando a carroça que nós... E cada loja nós tínhamos um comércio muito grande. Cada comércio tinha 2, 3 carroças para servir, como hoje tem as firmas grandes. Então, meu pai tinha, não sei se 3 ou 4 carroças que atendia a nossa casa, né? Quando nossa carroça ficou cheia com o nosso piano, nós já estávamos em casa esperando. As outras carroças fizeram um desfile, vieram todo atrás porque eles queriam ver como que ia desmontar o piano, que estava todo cheio de madeira, tudo, não é? E nós tivemos que desmontar na rua, porque senão era muita sujeira na sala. Então nós desmontamos o piano na rua. Então foi quase que o comércio se fechou, todo mundo desceu para ver. Que diferença dos dias de hoje, né, dona Helena? Isso que Mas eu a falo. Cabeça ficou boa ao longo de todas essas mudanças? Tudo que eu estou falando é coisa que aconteceu quando eu era pequenininha. Meu pai morreu e eu tinha 9 anos. Nossa. 9 anos. Então, não existia ainda um lugar para nós fazermos operação de saúde. Se você quiser, aí eu vou expandindo disso aqui. Nós não tínhamos... O meu irmão teve pleuris, que era infecção no pulmão. Ele foi operado na minha casa, Nossa. na mesa da minha casa. E aí,
O médico, eram 2 médicos para tirar o pulmão que estava cheio de É água no pulmão. pus. Pus no pulmão? Pus. E quem que estava ajudando, segurando a bacia? Era eu. Nem sei se eu tinha lavado a mãozinha, nem sei. Então, esta é a época em que eu vivi. Hoje, meu Deus do céu, o médico tem o luva aqui, luva aqui, luva aqui, luva aqui, tudo é uma coisa linda. Então, aquele tempo era... Então, nós estamos hoje, comparando, nós éramos selvagens perto do pessoal de hoje. As coisas de hoje, mas nem tudo que é progresso é evolução. Nossa, pera, nota... E não é 100, tá? Não é 10, não. Agora é nota 100. Por Agora favor. é nota 100, dona Helena. Nem tudo. Vamos numa coisa bem atualizada. A televisão. A base inicial da força da propaganda da televisão para mostrar o porquê que estavam colocando a televisão como um motor preparadinho para a educação. Para isso, educação em primeiro lugar, depois iriam as outras coisas. O que hoje a televisão faz para a educação? Como fala o italiano, niente più. Niente più. Nada. Niente più. Por quê? Se você pensar bem, quem é que está levando um pouquinho para cá, tortinho, a juventude que é maravilhosa? A televisão. Por isso que nós estamos aqui, dona Helena. Natália Mestre, é com você. Nossa, é muito chocante. É muito chocante pensar, né? Porque a gente fala assim, bom, 100 anos. 100 anos é muita coisa, né? Quando a gente pensa, mas também foi ontem para pensar a quantidade de coisa que aconteceu, né, dona Elidia? Esse exemplo da operação, de você operar em casa, era uma coisa que não tinha ficado assim registrado na minha memória. O quanto foi perto da gente que essas coisas aconteciam, né? Que eu falo. Meu médico, 2 médicos, falou para minha mãe, a senhora segura a bacia? Minha mãe falou, não, eles tinham cortado o pulmão do meu irmão e para tirar, né? Então aí ela falou, Helena, vem cá. Eu não sei se ela veio a mão, nem sei nada, fui lá e segurei a bacia. Aí a bacia ficou pesada, aí a outra menina que trabalhava em casa foi segurar a bacia para tirar os pus do pulmão do meu irmão. Graças a Deus, ele ficou em casa, a Santa Casa era pequenininha, então em casa ele estaria melhor. Então, isso que eu falo, são coisas mínimas que você acaba vendo a importância de uma cidade bem planejada e bem aproveitada no que a natureza dá também. Sim. Esses incêndios agora nas matas, que judiação! Isso é a natureza que nos deu. E veja o mal que esses incêndios estão provocando. Nossa, nem fale. Quem vive nas cidades com os Então, incêndios, nem compara. e aquele tempo, sabe só o que tinha queimada? Quando eles iam fazer plantação, para aproveitar aquele terreno, queimava tudo para plantar cana, café e tudo, não é? E aqui, hoje, não. Aquelas árvores lindas, centenárias, maravilhosas, estão todas no chão. Então, é uma judiação se nós compararmos todas essas coisas, que parece que não é nada, é muito. Não, é muita É coisa. muita coisa. Mas, dona Hélida, a Má contou uma parte, assim, nessa abertura, que você não quis, o seu sonho não era casar. Isso a gente imagina que era algo muito diferente para as pessoas daquela época. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Assim, eu acho que você sempre teve essa cabeça mais diferente, essa visão diferente de vida, né? Porque, poxa, não querer casar, não querer, ter um marido naquela época é muito diferente. Sabe por quê? Porque o casamento antigamente era assim. O casamento era muito fechado. O marido respeitava a mulher e a mulher respeitava o marido. Então, a mulher tinha limitações nas atividades dela. A mulher não trabalhava. A mulher não trabalhava. Era só, única e exclusivamente, o marido. Depois de um longo e tenebroso inverno, os filhos mais velhos começaram a trabalhar. E a mãe, a esposa, começou a trabalhar muito depois. Mas então, a mulher era muito dependente do marido. Muito dependente do marido. Então, eu, por exemplo, eu via
muitas pessoas nossas vizinhas que eram casadas, não sei se não vou falar o nome da pessoa, não sei se o fulano deixa. Falei, como? Não. Eu falei, mamãe, mas tem que pedir pro marido? Então, Tem que deixar tem que deixar para ir ao cinema. O cinema era pertinho de casa. Falei, a senhora quer ver era a vida de Tarzan. Que toda quarta-feira passava um filme Bonitão, bom. hein, Dona Lindão, Bonitão. lindão. Então, eu falava, mãe, mas minha mãe não era assim, meu pai era muito... Os dois conversavam muito. Os dois se entendiam que ninguém manda, nem o homem nem a mulher. Modernos. Os dois são iguais, não é? Mas naquele tempo não, o homem era o homem, é o chefão. E a mulher, então eu via isso. Eu disse, eu não quero casar. Não quero alguém mandar em mim, não quero. Então eu falei, não quero casar, eu quero viajar. Gente, ganha nota 100 Dona de Hélina, novo. feminista. Em 1940. 1940, pelo amor de Deus. Era isso. Então, e não tinha divórcio, era desquite. Então a mulher que era desquitada, Nossa. a sociedade... Na rua, né, Dona Hélina? A sociedade jogava à margem. Nós tínhamos uma pessoa também, que eu não posso falar o nome, o pai era presidente, não posso falar. Mas, de repente, Dona Hélida, não está mais por aqui. Não está. Tá? Mas não está. Então, era presidente do Recreativo. E uma coisa muito bonita também que eu vou falar. O primeiro, eu atrapalho um pouco, mas Tudo bem. Tudo que aconteceu. O nosso primeiro juiz de direito foi o doutor Schmidt Vasconcelos. Eles informaram, mas não é informação correta, não sei, que ele é avô da Marta Suplicy. Ele foi o nosso primeiro juiz de direito. Ele fundou a Santa Casa, ele fundou o Clube Recreativo, ele fez... Nós não éramos comarca, ele mandou buscar comarca em Campos Novos para nós passarmos a ser comarca, então ele foi o nosso primeiro juiz de direito. Ele era uma pessoa excepcional, atendia tanto a polícia como a parte civil da cidade, ele mandava, ele estava bem colocado lá como juiz, né? Então, nossa vida lá em Assis também era muito boa. Você viu que eu já saí da sua pergunta. Não Não tem problema, Dona Hélina. Então, mas eu vou falando o que eu vou lembrando, o que é importante falar Isso também. aí. Claro. É importante. Então, e nesse tempo, Assis tinha muita coisa boa, mas nós tínhamos só grupo escolar naquele tempo. Então, eu queria terminar o grupo escolar e fazer o quê? Então, minha irmã morava em Botucatu, eu vim fazer a admissão ao ginásio em Botucatu, que naquele tempo também era admissão ao ginásio. E o ginásio eram 5 anos. E eu estava fazendo já os 6 meses de admissão. Eu tenho que contar isso porque é importante saber as dificuldades que nós passamos. Sim. E hoje não, você aperta um botãozinho e tem tudo em casa, né? Sim. Então eu fiquei 6 meses, aí avisaram, Hélina, vem embora para Assis porque vai criar o meu primo, for deputado estadual, José Santilli, ele conseguiu que viesse um ginásio para Assis. Então, o ginásio pelo município, depois ele conseguiu que fosse estadual o ginásio. Então, o ginásio, eu fiquei em Assis, voltei para Assis, porque precisava de 120 alunos para abrir o ginásio. Uau. Senão nós não poderíamos. E nós, então, os que nós estamos fora, recebi recado, vem embora que precisa de aluno, né? Então nós começamos, eu era criança ainda, comecei o ginásio com 14 anos. Nossa Senhora. Então, mas aí eu já fazia parte da comissão de procurar aluno. Então eu ia com as autoridades. Como eu sou muito acanhadinha, muito tímida. Deu pra ver. Vamos levar a Hélina e a Maria Silvéria, as duas meninas, né? Duas mais quietinhas. Né? Então nós íamos nas cidades próximas. Olha, essas coisas que é importante todo mundo saber. Pedir aluno, como que nós íamos à noite nas câmaras municipais, conversar com eles para ver se eles mandavam alunos para lá. Porque se nós não tivéssemos 120 alunos, não seria aberto, não teria o ginásio. Eu acho já impressionante a memória da Dona Hélina, porque se eu fosse pensar na minha infância, 14 anos, eu já não lembro o nome de gente hoje, né? Tem tudo. E tem tanta coisa que a gente quer conversar com você, Dona Hélina, porque, inclusive, a parte do seu casamento, da sua relação, é muito lindo. Só que tem
tem uma dúvida que tá latejando na minha cabeça desde que a gente começou a conversar, e eu acho que na cabeça de tantas pessoas, que todos nós temos medo. Levanta a mão quem não tem, né? Então eu queria botar isso aqui na mesa e depois a gente continua com a história de vida, pode ser? Lógico. Dona Helena, como que a senhora lida com a morte? Para mim, a morte é a única certeza que nós temos. Então, eu lido muito bem, graças a Deus. Eu sei que amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Eu acho a morte a única certeza que nós temos desde que nós nascemos. O primeiro dia de nossa vida já é o primeiro dia que nós estamos descontando para a morte. Nossa, é verdade. Entende? Então eu sou muito feliz porque Deus nos dá os dons. Ele dá os dons para todos, para o rico, pobre, gordo, magro, preto, branco, ele dá os dons. Se você aproveitar os dons que Deus lhe dá, ou lhe deu, você vence na vida. Mas se você fica só olhando lá, falando mal dos outros, tudo vai caindo para você. Porque o nosso maligno, lá, o que está lá, vermelhinho está procurando. O vermelhinho está procurando. O vermelhinho leva muita gente boa. Porque quando fala, não, eu acredito em Deus não é daqui para cima, não. Tem que falar com, eu acredito em Deus. Eu não tenho medo de nada. A palavra medo não é nossa, é do maligno. Eu não uso essa palavra. Eu posso falar que eu fico preocupada. Uau. É que é diferente de medo. Claro. Então, isso que eu falo, a palavra medo não existe no meu dicionário, no meu vocabulário, não existe. Eu perguntei para a dona Helena, assim, uma frase, né? Falei, tá bom, você chega com 102 anos e o que eu posso pegar de lição? E sabe o que ela falou para mim? Não deixe passar as oportunidades da vida. Mas é. Dona Helena, ainda um pouco com o gancho do que a Má perguntou, né, sobre como você lida com a morte, eu acho que tem um outro lado, né, como lidar com, você viu muita gente indo embora, né, Dona Helena? Então, exatamente, seus irmãos, seu marido e amigos, como é, então, você ficar e ver os outros partir? É muito triste. É uma dor indescritível. É uma dor que você não pode falar para aquela pessoa que está do seu lado. É uma dor que você não entende. E não adianta pensar, porque eu rezo tanto, eu faço tanto, e vai levando o meu marido, meu não sei o que, não sei o que. Não! E essa é a única certeza que nós temos do fim de nossa vida. Ninguém sabe o dia que vai nascer, ninguém sabe o dia que vai morrer. É o Papai do Céu que manda em nós. Se você se aproximar dele, você será uma pessoa feliz. Mas acredite na existência dele. Isto que é importante. Eu sou uma pessoa felicíssima, apesar de ter sido felicíssima com meu marido. Muito feliz. Até os 39 anos de viúva que eu sou. 39 anos que eu não me interesso por ninguém. Eu acho que a gente tem que entrar nessa história Exatamente, do amor. Porque Dona Helena, como eu falei no início, não queria casar, queria viajar. Ela fez carreira, foi professora, assistente social. Só que no meio desse caminho, ela conheceu um rapaz. Conheceu o rapaz, enamorou, prestou atenção no rapaz. Mas 20 anos depois, quantos anos você, pessoa que está ouvindo ou assistindo, tem? 20 anos depois é que ela, de fato, ficou com ele, né? Conta pra gente, Dona Helena, como foi esse amor aí. Isso foi coisa linda. Então, como eu não queria casar, não queria mesmo, né? Minha mãe falava, filha, você quer que um príncipe de cavalo branco venha aqui na porta de casa pedir pra namorar você? Eu falei, não, eu não gosto de príncipe nem de cavalo. Entre tossir e dar nota 100. Tá faltando espaço aqui, Marcelo, preciso botar mais 0. Maravilhoso. Então, isso que eu falo. Mas agora, em Assis, a localização geográfica da cidade de Assis é muito boa. Faz divisa com Mato Grosso, com vários estados, ainda com a Argentina, com o Paraguai, não é? Então, foi feito um convênio em Assis convidando Juscelino Kubitschek.
Isso foi no ano de 56. Você pensa em história. Exatamente. Juscelino é uma parte da história. Juscelino estava lá, né? Exato. E lá, o Juscelino, com a maior parte dos juízes, aquele tempo eram 11 juízes, hoje cada um que chega põe quantos quiserem, né? Para pôr um pedrinho, para os outros, então é esse o negócio de hoje. Então, aquele tempo, eram 11 juízes, 11. Não sei se os 11 estavam, mas 9 ou 10 estavam. E vários governadores dos estados mais próximos, né? De Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. A memória. Exato. Então, os governadores estavam lá. E o Juscelino era muito amigo de um senhor que morava em Assis. Então, ele ficou na casa desse senhor. Eles ficaram 3 dias em Assis. E o meu irmão fazia parte da comissão que estava recepcionando essas autoridades. Assis, Chateaubriand, tudo que você tem de maior autoridade do Brasil. É a história, minha gente. Tudo para contar do meu marido. Tá. Então, o meu irmão fazia parte da comissão das pessoas, mas ele era diretor para recepcionar a imprensa, Então, em casa, nós morávamos a 1 quarteirão do hotelzinho que eles iam ficar. Mas o que acontece? Quando eles descobriram a nossa residência, o que eles fizeram? Ao invés de eles ficarem no hotel, eles ficavam o dia inteiro na minha casa, na casa da minha mãe, lá na nossa casa. Acabaram almoçando, minha mãe era italiana, estava fazendo macarronada, né? Aquela macarronada cheirosa. Eles chegavam, os jornalistas, olha, tinha Tico-Tico, que era maravilhoso, o Assis Chateaubriand, que ia lá com um pedacinho de pão, não o Assis Chateaubriand, mas os jornalistas, vários jornalistas, né? Iam lá com pão. Dona Juscelina, posso molhar o pão aqui no molinho de macarrão? Essas coisas assim. Então, em casa ficaram os jornalistas e o nosso telefone ficou direto para eles. Nós não tínhamos telefone. Aquele tempo, nós tínhamos telefone 294, só 3 números. Então, ficou. Então, eles iam, ao invés de ir pro hotel, eles ficavam em casa. Em casa, o dia inteiro. Então, estava faltando um. Mas eu nem sabia quem era, nem sabia quem que estava faltando. Passaram esses dias, eu estava indo com a recepção ao juiz, aos juízes e ao presidente da República no campo de futebol. E eu estava com um jornalista das Folhas, o Salvador Fernandes. Ele disse, você quer conhecer o Juscelino? Eu falei, claro, eu nunca dei mão para o presidente da República, opa, né? Eu fui dar mão, o Salvador falou, presidente, isso aqui, falou qualquer coisa lá da Helena, né? Ele, pois não, me abraçou, me beijou a mão, tudo, né? Eu fiquei toda atrapalhada, tal, né? Aí ele falou, bateu nas minhas costas, disse, agora deixa eu entrar lá no meu... Ele foi lá pro palanque, né? E eu fiquei com a turma de jornalismo. Isso foram 3 dias. No 3º dia, é o encerramento do baile. E esse homem que não apareceu, esse jornalista que não apareceu, só apareceu no 3º dia, à noite, no clube. Então, nós chegamos, o meu irmão tinha carro, o carro dele foi cheio de gente, só de jornalista. Chegamos no clube, eu falei, mas já tem uma pessoa sentada na nossa mesa, na mesa de vocês. Quem é? É o Pedroso do Estadão. Eu olhei assim, de longe, eu falei, com esse é o caso. Uau! Pedroso era gato, dona Helena? Olha, era um homem altão, bonitão, né? Mas vocês são mais bonitos que o Pedro. Mas eu falava pra ele. Mas também eu agradava, viu? Eu não falava que você é feio, eu só falava assim, você não é bonito, mas é charmoso. É charmoso. Palmas pra dona Helena. Nesse momento, o estúdio inteiro bate palma e a Má registra os meninos do estúdio. Eu vou aprender a fazer isso. Falei assim, você não é bonito, né? Faz um contraponto, não precisa chamar de Não, mas feio. olha, aqui defendendo dona Helena.
pra mim, um homem charmoso vale muito mais muito do que um mais. homem muito O bonito. bonito dá muito trabalho. Eu nem cheguei O nesse charme pensamento, fica, a mas o beleza charmoso é aquele borogodó, É o aquela borogodó. coisa, né, amiga? Que conquista, né? É. A beleza, e a beleza é aquela coisa, você acha bonito, de repente eu não acho. Agora É. o charme é um negócio que impacta. Só pra introduzir borogodó. A senhora sabe o que é borogodó, dona Helena? Sei. Ok. A confusão que ficou. É, boa, tá vendo? É isso. Muito bem, vai. Então, deixa eu só falar uma coisinha bonitinha. Quando eu vi o Pedroso lá, eu falei pro Nino, eu vou lá conversar com aquele... Pode Nino ir. era o seu irmão. Meu irmão, Tá. que era o que estava recebendo. Tava recebendo. É. Aham. Então, eu falei assim, eu vou lá conversar com ele. Pode ir. Eu cheguei, boa noite. E eu sou a Nina, então, me apresentei e tal, né? Ah, pois não, vamos sentar, ele falou, né? Eu falei, você, Pedroso, por que você veio só hoje aqui, no final? Aí ele contou que lá em 56, eu não me recordo se foi Ubatuba ou Caraguá, teve uma chuva muito forte e desabaram muitos morros, interditando o trânsito. Então, essa cidade que eu não me recordo, Ubatuba ou Caraguá, ficaram perdidas. Ele foi fazer a cobertura, o Pedroso. E ficou preso lá, não conseguia sair. Vida Então, de jornalista. Exato. Não conseguia sair, ficou lá. Então, quando ele chegou em Assis, ele chegou na última noite. E os hotéis estavam todos ocupados, tudo. Ele foi dormir na casa das mulheres. Olha, o Pedroso tinha borogodó, hein? Eu não sei se não É, tinha vaga mesmo. Acho que pode história ser uma aí- desculpa. E aí, mas olha, eu fico imaginando que Dona Helena devia ser a coisa mais linda. Se Não. ela é linda hoje, impossível, Dona Helena. Não, nunca fui bonita, não. Ah, Eu não, tenho isso certeza. eu discordo. Não. Discordo. Não, nunca fui bonita. Nunca fui feia, mas não posso falar que eu fui bonita. Eu tinha cabelo bonito e tenho ainda olhos bonitos, só. Mas beleza física, eu tinha cinturinha, hoje eu não tenho cinturona, mas naquele tempo era uma cinturinha, né? Eu tinha corpo bonito, me vestia bem. Tudo que ela falou faz ela ser linda. Agora, dona Helena, pera. Aí você conheceu o Pedroso na Ah, festa. então deixa eu só contar a nossa conversinha. 20 minutos eu falei assim pra ele, você não quer dançar? Tá tocando... Olha, Gente, eu sou acabada, eu sou Quem muito... tirou É. ele para dançar? Eu queria casar com ele, olha. Justíssima, uma mulher que resolve. É uma mulher que resolve. Aí eu falei, você não quer dançar? Ele falou, não, Helena, desculpa. Aí ele contou o porquê que não, que ele estava cansado, que fazia 48 horas, 78 horas que ele não dormia e que ele estava dormindo. Se ele fosse levantar para dançar, eu ia dormir no seu ombro, né? Falei, ai, que bom, então venha. Aceito. Ah, então venha, se você baixinha desse jeito, você vai... Tudo brincadeira. Então ele falou assim pra mim, olha, eu vou lhe dar o meu telefone e chegando em São Paulo, você me telefona. E olha, nós ficamos 20 minutos conversando. 20 minutos. Eu falei mais do que eu... Falei mais... Você é das nossas, É, dona Helena. Aqui, Falei, ó. né? Por isso que eu tô falando, não vou fazer plástica para ficar por aqui, porque aqui é só gente bonita. Então, eu falei para ele, então eu vou muito pouco a São Paulo, porque aquele tempo era só estranho. Então eram 12 horas, 14 horas, era trem a lenha. Nossa Meu Senhora. Deus. O horário disse que era 8 horas. Nunca viajei 8 horas. 12, 14, e noite, passava uma noite, aí que apareceu o trem, o Ouro Verde, que tinha com o dormitório. Tá. Então a gente vinha dormindo. Senão você vinha sentado assim. Oh. Quase caía no outro. E o trem ainda, que era elétrico, era com a lenha, as agulhas que vinham de lá queimavam sua roupa. Nossa, é verdade. Então eu falei, Pedroso, eu só vou 1 ou 2 vezes para São Paulo durante o ano. É difícil ir. Ele disse, mas você me telefona. Eu telefonei, cada vez que eu vinha a São Paulo, telefonava para o jornal. Não, ele está fazendo uma externa, ele está não sei o quê. E pronto, e não consegui falar com ele. Aí eu mudei para São Paulo. Isso foi nos anos 56, várias vezes, até esse tempo eu telefonava, nunca deixei de telefonar para ele. Mas eu rezava muito, se fosse pela minha felicidade, a dele, que nós nos encontrássemos. E se não fosse, que também não. Então, quando eu vinha para São Paulo, eu saía com o Pedro, com o Paulo, ia dançar, tudo, eu vivi. Só, é
Essa dona Helena. Essa é o que eu fazia, que todo mundo do interior faz. Quando vem aqui, põe... Bora se divertir. E viva a vida. E naquele tempo as boates eram chique, era chique você frequentar boate. A Oasis, nossa, todo parecendo coisa lá do Egito, nossa senhora. Eu não dou Nossa, conta. né? Mas, então, tudo isso eu lembro com muita saudade, porque hoje, se você for numa boate, você não presta. Aquele tempo não, era chique. Onde você foi? Eu fui na inauguração aquele grandão que tem lá perto do aeroporto, como era o nome? O Campo de Marte? Não. O Campo de Marte? Não, bem, o restaurante que tinha lá, até hoje ele funciona. Tambatu, não, como é o nome? Eu esqueci, olha que engraçado. Tudo bem. Que pena, que pena. Eu não sei qual que é o nome. Exato. Mas aí, 20 anos depois desse encontro, é que a senhora conseguiu encontrar com ele de novo? Então, vou te contar. Então, eu mudei para São Paulo em 66. E fui eu, Salvador, esse que me apresentou, ele me arrumou para entrar no gabinete da dona Maria Sodré. Eu comecei a trabalhar no gabinete da dona Sodré como assessora. E o que acontece? Quando a gente começa é assim, não para, né? Então, eu comecei a conversar com o seu Pedroso no gabinete do Paulo Maluf. E, seu Pedroso, se me arruma uma escola para uma criança, eu vou mandando a cartinha. E ele, dona Helena me mandava, dona Maria Helena, por favor, me arruma no hospital Santa Catarina. Então, seu Pedroso arrumava no município, eu arrumava no... Eu não estou sabendo que o seu Pedroso, assessor... Aí o Nino, meu irmão, falou, Helena, você sabe quem é o Pedroso? Claro, o Nino é o assessor lá do... Não, mas você sabe quem é? Eu falei, não, é o assessor do Paulo. Mas ele é o jornalista do Estadão. Eu estava em pé, sentei com um copo de uísque, lambuzando todo o meu vestidão. De tão emocionada que eu fiquei... Todo esse tempo procurando, conversava com ele e não sabia que era ele. O cupido da sua vida chama Lino, né? Exato. É o meu irmão. O seu irmão foi o irmão. cupido da sua vida 2 vezes. É. Que incrível isso. Bom, aí você conectou com o Pedroso. Aí eu telefonei, olha aqui como que é a vida da gente. É linda. Então, você tem que viver, a vida vale ouro. Então, eu queria conversar com esse Pedroso. Minha mãe ficou doente, foi para o hospital. Conheceu lá a Public Relations do Hospital Hospital do Servidor Público. Tá. Aí a Maria Emília, tratando da minha mãe, Maria Emília, os meus filhos, 8 já se casaram, está faltando a Helena, não sei o que, ela não quer casar. Não. Aí a Maria Emília falou, pode deixar a dona Josefina que eu vou arrumar um casamento para Maria Helena. Minha mãe morreu. Aí a Maria Emília falou, Maria Helena, eu falei para a dona Josefina que eu vou arrumar. Eu falei, quem é? E não vou contar. Tá bom. Passaram meses, ela disse, vamos, nós íamos no clube dos engenheiros para encontrar o Pedroso. Ela não falou quem era, nem eu. Eu disse, então, você não quer contar, não conta. Fomos, quando ele apareceu, aí ela falou pro namorado dela, Rubens, corra lá, vai antes que a mulherada avança nele. E começou, o rapaz foi lá e trouxe o Pedroso para nossa mesa. Aí eu falei, eu conheço, quem é? Fala agora pode falar quem é. Ela disse, é o Pedroso do Estadão. Eu estava sentado de pé com um grupo de uísque, não, eu estava em pé para eu ver quando ele chegasse. Caiu o uísque toda a minha roupa, né? Aí eu sentei, porque eu não aguentava ficar em pé, minha perna estava assim. Aí ele chegou, estava com o portal desabotado, ele botou o paletó. Boa noite, muito prazer em conhecê-la. Eu falei, boa noite, mas muito prazer em revê-lo. Eles, como em revê-lo? Se eu sou a Helena. Que Helena? Ela disse que eu conheço, a única irmã do Nino. Ele disse, sou eu. E aquela que está no gabinete da Maria? Sou eu. E o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu mudei para São Paulo. E aí, aquela noite, estava fazendo 18 anos, que nós não víamos. Eu conversava com ele, mas não sabia que era ele não sabia que era eu. Olha que coisa linda. Uau. A mão de Deus. Vocês E dançaram? dançaram nessa noite? Ele te devia uma dança, né? Então, nessa noite, a Maria Emília saía toda hora para dançar com o namoradinho dela e deixava para eu conversar com o Pedroso. Porque fazia 18 anos
que nós nos conhecemos, depois de 40 minutos, nunca mais eu vi o Pedroso. Aí, no final da noite, ele foi me levar para casa. Quando estava chegando, aquele tempo eu morava na Paulista, em frente ao Hospital Santa Catarina. Então, chegando perto de casa, ele falou assim, Hélina, tá tudo bem? Hélina, olha, você quer casar comigo? Uau! Mas isso não é coisa de Deus? É. Não é meu, é de Deus. Eu falei, o quê? Você quer casar comigo? Eu falei, claro! O claro quase que todo mundo escutou no meu claro, né? Aí eu falei, então espera um pouquinho. Nós voltamos para a cidade, Largo do Arocho. Ele foi lá comprar rosas. Veio com um buquê. Não desça do carro. Com um buquê de rosa vermelha. Olha o que ele falou. Para minha futura esposa, rosas vermelhas do coração. É coisa de Deus, não é? Quem sou eu para fazer isso, gente? Eu quero que vocês se sintam muito mal agora, tá? Eu quero ver quem de vocês aí tá fazendo isso. Sai daqui, você faz. Marcelo tá dizendo. Não sei. Os dois são casados aí? Os dois são casados? O Marcelo Rafa, é o fica Rafa, a dica. não. Fica a dica. Porque eu ia pedir em casamento um dos dois. Ó, o Rafa tá ainda livre dá. ali, ó. Mas ele é muito novo para mim. Dona Hélina, Se eu mentir uns 60, 80 anos, acho que tu precisa permitir pra... Nossa Senhora. Não dá. Dona Hélina, fiquei aqui pensando. Você sabe que todas as vezes que eu penso sobre a maternidade, né, só pontuando aqui um pouquinho, eu fico pensando se eu quero ou não quero ter filhos. A Má já é mãe de 2 meninos e a senhora não teve filhos, né? A senhora não, você não teve filhos. Não. Eu queria saber se isso foi planejado, assim, você realmente nunca quis ter filhos ou foi só uma circunstância da E vida? sabe por que eu não tenho filhos? Porque eu nunca pensei em casar. Então os anos foram passando. E a senhora casou virgem. Lógico. Sei lá, a senhora ia pro baile. Não, mas eu casei virgíssima. Virgíssima. Aos 52. E aí, o que aconteceu? Durante esse período, eu não fiquei assim. Não, fiquei vivendo. Ainda mais que eu já morava aqui em São Paulo, eu era assessora da Dona Maria, eu representei muito a Dona Maria, porque todas as outras assessoras eram casadas. Então eu era solteira. Então, para posar fora de São Paulo, tinha que ser eu, para ir 2, 3 vezes num dia representar a Dona Maria, da Maria Hélina, porque não tem marido. Então eu representei. E representei 2 vezes o governador. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava certa que eu ia casar com Pedroso, ele falou, você sabe que eu sou viúvo? Sei. E você sabe que eu tenho 5 filhos? Uau! 5? Falei, sei. E como você sabe disso? O Nino. O Nino me contou, porque o Salvador contou para ele. Aí eu falei, e você quer casar comigo ou quer casar com uma família? Não, eu quero casar com você, mas já trazer seus maravilhosos filhotes. Você vai ver quando você chegar em casa. Eu falei, comigo não brinca, eu sou assistente social, você lidei com criança. Olha. Então, olha, casei, graças a Deus, mas eu já casei com 52 anos, não produzia mais nada. Mas eu era muito feliz. Depois que a gente fazia, ele chamava a nossa cama o altar do amor. Oh. Gente, pera. Eu vivi numa coisa... Paraíso. Um paraíso. Olha, ele bebia muito, que vocês sabem que o jornalista bebe muito. Fumava muito. Viu? Eu nunca pedi para ele deixar de beber e nunca pedi para ele deixar de fumar. Nunca, nunca. Ele era viúvo, nunca perguntei nada dele e da esposinha dele. Porque àquela hora, ela já estava no céu. Eu era a esposa dele. Então, perguntar o quê? Nossa, isso é Nossa, muito moderno, Dona Hélina. Isso é muito saúde moderno. mental. Isso é Eu queria pontuar isso é saúde mental. Isso é saúde mental. É daqui pra hoje, dá pra frente. É o o agora. dia, né? Daqui pra frente a gente também não sabe, né? Maravilhoso. Mas sabe por que também que tudo isso... Porque eu vejo muito, leio bastante, vejo muito televisão, mas eu não vejo trique-trique, não. Eu vejo jornal falado,
vejo muito jornal, fico sentada, vejo, durmo quando acordo, eu falo, eu não tinha posto aí? Porque eu estou sozinha, né? Isso que eu ia perguntar, dona também Helena. queria saber. Conta do seu momento de vida hoje. A senhora tem 102 anos, mora sozinha, faz exercício. Como é que é o seu dia a dia? Hoje eu Mora faço, sozinha. Moro sozinha. 3 vezes por semana uma menina dorme comigo. Tá. E 2 vezes por semana tem uma mocinha que vai para fazer limpeza, para fazer comidinha para mim. E embaixo do meu prédio. Meu prédio é um prédio bom, mas não é nobre. É um prédio comum. Tem restaurante embaixo. Tá. Eu almoço embaixo, ou almoço no outro. São 2 restaurantes embaixo. É um prédio que não é chique, não é nada, mas a localização dele é invejável. E a senhora faz pilates. Faço no Hospital Santa Catarina, que é encostadinha à minha casa, só atravessar a rua. Ah, E eu faço pilates e faço de manhã a educação física, porque mão, pá, braço, tudo, né? A minha mãozinha, as perninhas, porque eu dancei muito agora, eu não danço só, né? Então eu faço agora a ginástica para as pernas, para os braços, ando com aquela bicicletinha dela, tudo, mas tudo isso eu fazia em Assis. Em Assis não tinha nada. Então a gente andava de bicicleta, pulava corda, postava corrida, tudo. E ninguém falava pra gente que era ginástica. E ninguém. Então a gente fazia, eu era craque, pulava a corda, 2 cordas, sabe? Andava de bicicleta, caía, levantava e saía outra vez correndo. Quando algum moleque batia no meu irmãozinho mais novo, eu ia lá, olha... Tinha uma baianinha forte. Olha, Benta, você bateu no Leonardo, a ele nós já vem vindo. A Benta... Tudo isso é minha vida gostosa. Tudo isso é minha vida. Eu vivi em Assis. E agora aqui em São Paulo também eu vivo. Graças a Deus. Isso eu devo a vocês, porque a Maria Cândida estava me tirando outra vez. Eu estava meio parada. Não parada, porque quando eu falo, eu peço, não fiquem parada. Façam palavra cruzada, leiam, não gosto de ler, leia a revista, então olha a figura, se não gosta de ler. Mas não fiquem parada, não fiquem, eu não sei quem eu vou votar. Não, você tem que saber para quem que você vai votar. lógico. Mas eu não... Não, senhora, se você votar certo, você vai ter um governo melhor. Se você também vota no Pedro, no Paulo, que você não sabe nem quem é, você vai sofrer e nós sofremos. Sim. Então, é importante o voto. Mas é muito importante. É como você escolher um casamento, falei. Sim. Eu falo. Dona Hélina, e você, voltando ainda, né, uma continuidade da minha pergunta, você não teve medo exatamente disso, desse envelhecer sem os seus filhos, no sentido assim, quem que vai cuidar de mim, que é um pensamento que a gente tem? Não, porque eu era assistente social. Então eu falei, Deus, eu falei do Pedroso, com aquele ocaso, ele pôs o homem que eu falei que eu ia casar. Um homem com 5 filhos, então a vontade de Deus é que eu ajudasse o Pedroso, que ele trabalhava muito. Ele não era só do Estadão, ele era da diretoria de todos do sindicato, da Associação Paulista de Imprensa, da Contecop, tudo ele era diretor. Mas com 5 filhos, eles continuam presentes na sua vida, né? Hoje, infelizmente, são 3, porque 2 já morreram. Infelizmente já morreram. Então eu sou sempre amiga deles. Nunca deixei que eles me chamassem de mãe. Falei, mãe não. Mãe não se substitui. Mãe carregou você 9 meses. Pai pode mudar, mas mãe não. Vocês podem me chamar de Maria Hélina, de Dona Hélina, de Tia Hélina, de Vovó Hélina, mas mãe não. Mas o menor ainda no dia de mãe, sabe aqueles quadros que tem mãe, não sei o que, ele mandou pôr. Mas eles estão presentes então na sua vida? Na minha vida, nós passamos Natal juntos, eu viajo com eles. Fernando, por exemplo, que agora hoje é o Fernando, a Maria Beatriz e a Silvia Helena. Eram 3 homens e 2 mulheres, né? Fernando, Maria Beatriz e Silvia Helena. Silvia Helena sempre foi meio da cabecinha meio assim, a filha mais velha do Pedroso. Ela teve que ser internada, tudo, mas graças a Deus hoje está com o Fernando, não é? Fernando me telefona todas as noites. Eu falo, desculpe, filhinho, se você não quiser tudo... Não, Helena, eu aprendo muita coisa ainda com você. Aprende, tenho certeza disso. Graças a Deus. Então,
Eu não posso reclamar da minha vida. Agora, com essa felicidade que Deus me deu, de eu conhecer a Lígia me apresentar a Maria Cândida, e vocês, pelo amor de Deus, isso é muita bênção de Deus. E eu rezo muito, gente. Eu rezo muito. Para mim, olha aqui que eu vou falar, para minha família e as pessoas que se considerarem meus amigos, também eu rezo. E rezo também, sabe para quem que eu tenho muita pena? Taxista. Eu rezo. É um trabalho Sabe por puxado. quê? Na vida, se a gente se colocar, nós não somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Não somos iguais, somos semelhantes. Então ninguém é mais do que a gente, mas também ninguém é menos do que a gente. E com isso você é feliz. As coisas ruins que aconteceram na minha vida, que todos nós temos a parte boa, temos a parte humana e temos a parte divina. A parte divina, você se agarra a essa parte divina. A parte boa se traz, às vezes, cada tropeço. Mas esse tropeço, você não tome conhecimento dele. Apaga. E você pode apagar, porque Deus deu para você discernimento para saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, isto, a parte ruim, esses problemas, essas traições, especialmente hoje, na vida de hoje. Nunca ouvi tanta podridão como hoje. Olha, a gente está chegando numa parte final do programa. Não, eu ia falar, vamos fazer mais uma perguntinha a cada uma. Fechou. E depois a gente vai encerrar o programa. A conversa. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, estende a gravação e tudo mais. A gente tenta aquela coisa toda. E o duro que pra gente é um dia inteiro de gravação. Então, tem um convidado agora, o outro convidado já tá chegando. Porque, dona Helena, pra ouvir a senhora... aliás, vamos marcar cafés pra gente. Vamos lá, eu quero conhecer sua casa, quero ir lá tomar um café com a senhora ou almoçar lá embaixo, o que for. Eu queria puxar para o dia de hoje, Helena, porque tem algo de tecnologia, né, que não te interessa, porque a gente já nasce com muitas tecnologias. A gente vem, e para a gente também, às vezes, essas transformações são muito rápidas, né? Você já está com um negócio, aquele negócio já ficou obsoleto, porque já tem outra tecnologia, e já, enfim, é muita coisa. E eu queria saber se a senhora... lida bem com toda essa quantidade nova ou tudo bem não ficar com isso? Detesto tudo isso. Detesto. E eu sempre falava que eu não gostava de celular. Todo mundo, Helena, mas você não sei o que, está sempre para frente, 1000 anos na frente da gente, não sei o que, como que eu não gosto de celular, não sei o que. Não gosto. Mas eu falava, não gosto porque eu falo mesmo. Mas eu pensava, será que só eu que não gosto de celular? Aí sai na televisão, Delfim Neto. Eu tenho 2 fixos, detesto celular, para lá. O Rui Utaque, aquele senhor engenheiro, também. Não tenho celular, detesto celular. E outra pessoa que eu não me recordo agora quem é, que também, falei 3 pessoas. A minha prima, que morou 27 anos na Suíça, detesta celular, fala 2, 3, 4 idiomas e detesta celular. O marido dela fala com o celular sozinho, acompanhado. E ela não, detesta. Falei, então agora eu falo, detesto celular. Mas agora me deram de presente um celular. Eu estou fazendo tudo para me entender com ele. Eu tenho um sobrinho que é psiquiatra, né? Falei, Fernando, fala para a tia Helena aqui, bem. Eu detesto celular. E agora eu estou tendo uma cabeça dura para aprender. Será que é porque eu já não gostava do celular? Falou, tia, é claro. É quando você não gosta de uma pessoa, por mais que você vá, está sempre, e você está assim com o celular. Você ainda não se abriu para o celular. Falou, filha da mãe, né? Mas tudo bem, porque, gente, ela tá dando, assim, se alimenta bem, nunca foi de beber e fumar, fez muito exercício que não era visto como exercício, não casou, o que pode ter salvado ela mentalmente por alguns anos, né? Teve um grande amor da vida dela, tá aqui, linda e maravilhosa, e não precisa disso. Olha que maravilhoso. A gente tá acostumado com isso, mas vem muitos danos também com a falta de uso adequado, né? Então, dito isso, essa foi minha última pergunta, Nath. Apesar de ter 1 trilhão de outras, tá? Também, dona Helena, tem 1 milhão de coisas que a gente gostaria
gostaria de conversar aqui, mas eu acho que a gente não pode terminar um episódio, né, com a chance de ter uma pessoa de 102 anos aqui. Por que você acha que você chegou aos 102 anos tão bem? Né? Nota 100 para a pergunta da Nath. Por que você chegou aos 102 anos tão bem? Assim, quais segredos? Olha, minha filha, viver a vida que eu vivi. Eu não sei analisar o porquê eu cheguei. Eu estou muito bem, muito bem. Em Assis, eu mandava naquela terrinha. Maravilhosa, maravilhosa. Quando eu chego, ele no telefone da casa que eu fico, não paro de tocar. Porque eu era professora, era assistente social e fazia parte do clube recreativo que o Nino outra vez, era diretor social, meu irmão. E então, qualquer coisa, aí ele falava, Elina, o telefone da Ângela Maria, de não sei de quem, essas orquestras americanas e estrangeiras que vinham para São Paulo, a gente levava para Assis. Levava para Assis. Eu fui de avião para Assis com a Ângela Maria. Então, isso. E o Gregório Barros, todo, o Júlio Iglesias, tudo foi para Assis, Roberto Carlos, todo mundo. Nós levávamos para Assis. Então, o nosso clube ficava assim, porque a Redondeza, a gente ia vender ingresso nas Redondeza. Nós chamávamos um carro, ou íamos de trem. De trem, 2h30 de Assis a Presidente Prudente, a gente ia vender os ingressos para o baile. E todo mundo ia. E todos os bailes eram beneficentes. Eu tô achando que o negócio é ter nascido em Assis. É ter nascido em Assis, gostar de dançar, Gostar de frequentar dançar. baile e ter o irmão dela. É o cara. O irmão dela é o cara. O irmão dela, ele apresenta o marido, ele é cara social do clube, entendeu? RP total. É RP. Mas, Ana Helena, tem alguma coisa, assim, de comportamento? Porque, assim, a gente já entendeu que você teve uma vida saudável, né? Sem nada um hábito que não seja não saudável, né? E assim, sei lá, mentalmente, o seu jeito de ver a vida, assim, como você vê isso? Que faz você chegar tão bem, com essa visão, assim, tão pra frente mesmo. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que é a minha religião. Eu sou muito amiga dos meus amigos padres. Eu tive em minha casa uma reunião de oração, 12 anos. 12 anos. Quero saber se o Papa foi para Assis. Também acho. 12 anos na minha casa. Então eu escolhia realmente os melhores padres nas suas homilias para ir rezar em casa. Em casa tem missa, tive missa, ainda agora os padres que continuaram meus amigos vão rezar missa para mim sozinha em casa. E leva a comunhão. Influência. E leva a comunhão. Então eu falo, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, porque mentira falar que para mim não aconteceu nada, e como aconteceu. Mas eu apago. Vivo das coisas boas. A minha viagem que eu fiz para a Europa, 3 vezes para a Europa, conheço a América do Sul inteiro, o Brasil inteirinho, conheço todas as capitais. Entende? Quando o Brasil tinha 3 navios para turismo, eu aproveitei na primeira viagem. Depois, eu não sei, 1 ano, 2 anos, acabaram, tiraram os 3. Olha, para que tirar? O Brasil é um país que tem natureza que em poucos países nós encontramos, como no Brasil. As 7 Quedas lá em Foz do Iguaçu. Vocês conhecem as 7 Quedas? Não é uma coisa... Eu não fui. Não, precisa conhecer. É uma coisa... Eu fui lá 8 vezes. 8 vezes. Porque cada vez você vê uma coisa. Aquela água, que coisa maravilhosa. Isso, hoje, quem frequenta mais lá é o estrangeiro. Porque com a televisão, o estrangeiro ficou conhecendo 7 Quedas. Então, cada hotel, que aqui em São Paulo, é duro. A gente não falou de Segunda Guerra Mundial. Ela tinha 20 anos quando começou a Segunda Guerra Mundial. Isso, claro que mexe... Tem tanta pergunta, dona Helena, é uma coisa assustadora. Tem a visão dela da pandemia, como é que foi olhar para a pandemia, tem tanta coisa, a gente precisa de vários programas. A guerra foi assim. A guerra foi feia, a Segunda Guerra, muito. Então, quando a Alemanha fundou 3 navios em Recife, em Pernambuco. 3 navios brasileiros que estavam lá descansando, eles afundaram, o Getúlio Vargas entrou na guerra.
porque até aquela hora não tínhamos entrado. Então, a partir daquela hora, o Brasil entrou na guerra. Assustador. Entrou na guerra. Entrando na guerra, os pedidos foram para toda a cidade do Brasil. Mandar gente, mulher... E os soldados foram convocados, mulheres não podiam convocar. Então, que mulher se inscrevesse para enfermeira socorrista. E eu, sem falar com minha mãe, que já tinha passado a Primeira Guerra na Itália, me inscrevi. Claro, óbvio. Certeza. Certeza absoluta disso. 18 anos, em Assis, 170 mulheres se inscreveram. Uau. Então, quando eu cheguei em casa, toda feliz, minha mãe, o que mais acabou comigo, né? Eu falei, mas não dá para fazer mais nada, que já foi para a Legião Brasileira de Assistência Nacional. Então, o nosso nome agora, não, Cruz Vermelha, não tem nada de Legião Brasileira, não. Cruz Vermelha Internacional, nosso nome estava lá. Então, foram primeiro as socorristas das capitais. Quando acabaram as socorristas das capitais, porque a guerra foi de 39 a 45. Então aí, quando acabou, oh meu Deus do céu, me deu um branco. Então, quando acabou a guerra, quando acabou não, quando nós estávamos inscritos, acabaram as inscrições. As socorristas das capitais, que já tinham ido. E eu começar por cidades do interior. Assis começa com A. Nossa. Mas a senhora foi. Não, eu não fui porque acabou a guerra. Quando ia chegar, você falou, bom, Assis com A, acabou a guerra. Acabou a guerra. Minha mãe, coitadinha, ela não dormia. Quando ela ficava nervosa, ela tinha dor de barriga, ela levantava à noite, eu dormia com ela, porque ela era viúva, dormia com ela. Coitadinha, levantava 2, 3 vezes pro banheiro. Tinha dor de barriga. Filha, a senhora não tinha, você não tinha, dona Helena, de medo de... Quer dizer, você queria fazer isso, mas a preocupação de fato ir para um campo de batalha? Não. Eu era muito ingênua. A minha ingenuidade daquele tempo é para uma menina de hoje de 9 anos. Sensacional. Fala de pandemia, porque a gente precisa começar a encerrar. Ai, meu Deus! Não, é muita pergunta. Não, e só para concluir, alguém da sua família chegou aí pra guerra, dona Helena? Graças a Deus, não. Que bom. Mas de Assis foram 6 pessoas. Infelizmente, todos eles voltaram, mas eles voltaram com neurose de guerra. Voltaram com trauma, Isso foi muito triste. Nós estávamos na estação esperando o trem. Aí um assunto rápido, o microfone. Por favor, saiam todos, porque os pracinhas estão chegando com neurose de guerra, não pode ver multidão, já tem gente, pracinha se encolhendo. Não quero ver assim. Então a estação, num minuto, ficou vazia e nós ficamos na pracinha, perto da estação, mas mais distante para eles não verem multidão. Nossa Senhora. Aliás, que devem ser celebrados os nossos Com pracinhas. certeza. Isso é um caso. Enfim, eu sempre quis entrevistar um pracinha, sabia? Não. Perdi a oportunidade, né? Então, deixa eu contar uma coisa linda também. Na minha viagem para a Europa, isso foi em 58, a primeira vez que eu viajei. Ela na Europa. Não, nós fomos conhecer Pistoia, a cidade de Pistoia. Na cidade de Pistoia tinha o cemitério dos pracinhas. 420 soldados. Todas de cruzinha branca, cruz branca em todos os túmulos, com a fotografia e o nome da pracinha que morreu. E quando nós chegamos, eram quase 6 horas da tarde. E sim, tinha os soldados brasileiros que ficavam lá guardando o cemitério. Então, nós chegamos quase na hora dele cerrar a bandeira. Então, eu, como sempre, eu falei... Nós podemos entrar... Pode não, eu estou esperando, já me avisaram que vocês vinham. Então ele abriu o portão e fechou outra vez, porque já estava passando a hora. Então, quando ele começou a cerrar, eu falei, nós podemos cantar o hino nacional? Olha, foi tão lindo, gente. Na hora do hino nacional, ele cerrou a bandeira e nós ficamos segurando a bandeira. Mas chorando e cantando. Foi tão lindo. Ah, que lindo isso. Então, você vê quanta coisa linda da minha vida? Nossa Senhora. Eu posso reclamar? Não! Pra gente finalizar, então, dona Helena, a gente fica aqui até amanhã. Como foi
pra você ver a pandemia, assim? Como foi? Porque eu imagino que deva ter mudado a sua vida, né? Que você né, não pode sair tanto. Então, como foi passar pela pandemia com a idade que você passou? Eu, graças a Deus, não me impressiono muito, porque eu falei. Quando eu falo, você mora sozinha? Não. Com quem que você mora? Com Jesus, Maria e José. Então, para mim, nada me impressiona. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso eu vou falar para vocês. Depois que eu frequentei 10 anos, fiz parte da equipe do Padre Marcelo. Sou ministro da Eucaristia, dou comunhão. Entende? Então eu sou muito feliz, muito feliz. Não me faz falta nada. Me faz falta esse bate-papo assim que vocês deixam eu falar até... Ai, gente, eu não sei. Era pra ter um troço aqui, né, Marcelo? Era pra ter um troço... Enfim, porque... Vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. Acabou? Ainda não, dona Helena. Por quê? Na hora do boom, o que a gente faz? E eu sei que tem gente que sofre na hora do boom. Eu também sofro, eu queria dizer isso pra todos vocês. Mas, a hora do boom, dona Helena, a gente tem 1 minutinho, é uma coisinha curtinha só pra fechar o programa. E eu sempre dou a palavra pra Natália, aí depois eu faço meu boom e depois eu passo a senhora pra dar aquele tchau pra gente, tá bom? Tá ótimo. Então, dona Natália Mestre, você no auge dos seus 40 anos, é um bebê essa altura do campeonato, né? Belezinha. Quer mamadeira? Amei, vou ficar com a dona Helena o dia inteiro pra me sentir um bebê de novo. Ai, primeiro, nossa, dona Helena, muito obrigada por isso, assim, sabe? Por dividir, por compartilhar, por bater esse papo, por estar aqui. É uma honra pra gente, é um privilégio, é uma delícia. E eu acho que o que fica pra mim é aproveitar o presente, né? Eu acho que a dona Helena, ela é a prova viva de que você olhar o presente faz você chegar longe, né? Faz você chegar aqui. Então, essa visão tão bonita da vida, eu acho que a gente acaba esquecendo no dia a dia que a vida é um grande presente, né, dona Helena? A vida é o maior presente. A vida é o maior presente mesmo, sabe? Então é isso, eu acho que a gente olhar mesmo com carinho, sabe, pro nosso dia a dia, é tão bonito quando ela falou, olha, eu me casei e nunca perguntei da esposa dele, nunca. porque é isso, é você se ater ao que é seu, né, daqui pra frente, a parte que você ocupa, a parte da história que te pertence. Então é isso, a vida é um grande presente, que a gente aproveite a cada momentinho dela. E tudo que você puder fazer, o bem, deve fazer, não Exato. deixa passar. Não deixa passar. Deixa eu só terminar um negocinho, posso falar? Só uma observação. A senhora vai falar, Eu só vou tá falar bom. mais um negócio. Tá bom. Ela tem 102 anos. Ela tem 102 anos. Tá aqui, vivendo, feliz, sem mágoas do passado, apenas entendendo a glória que é ter mais um dia de vida. E não é porque ela tem 102 anos que é uma glória de mais um dia. Eu tá viva hoje e é uma glória de mais um dia. Quantas pessoas ficam no meio do caminho? E ela tem e é maravilhoso, dona Helena, ver pelo seu olhar a gratidão que você tem por todos os momentos vividos. Aproveitando aqueles momentos, reconhecendo a importância daqueles momentos. Então, a senhora traz pra gente, no auge dos seus 102 anos, um refresco para esses dias todos que a gente tá aqui. E eu queria... A senhora tá falando de ficar feliz de estar aqui. A gente tá feliz da senhora estar aqui. Porque no auge dos 102 anos, eu tô aqui bebendo da fonte. Então, muito obrigada por a senhora ter se maquiado, feito o cabelo, atravessado a cidade para estar aqui com a gente e passar mais de 1 hora aqui contando um pouquinho dessa sua trajetória. Muita gratidão, dona Helena. Muito obrigada. Então, mas tudo isso eu devo a Deus. Porque nós não entendemos que todos os dons que nós temos é para nós procurarmos os bons e procurar fazer o que nós temos de capacidade. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda. E sempre que você puder ajudar os outros, quando você vir que um amigo seu está fazendo uma coisa errada, fala para ele com amor. 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 Tudo resolve com amor. O que o filho é? Fruto do amor do casal.
O que eu falo? Isso é fruto do amor do casal. Por isso que o pai e a mãe têm que se abrir e beijar o filho. E o que acontece? Não sei daqui, se não me de perdão, essas coisas de tanta separação, eles puseram aquele filho no mundo. Foi na hora do amor que eles puseram aquele filho no mundo. Vão se divorciar, não pensam naquela pessoa que eles fizeram. Se divorciam, nem sabe do filho. Hoje, a juventude está meio perdida, porque vai na casa do pai, vai na casa da mãe. O pai já tem outra, a mãe já tem outro. Então o menino fica revoltado, ainda depois quer brigar com o menino, quer brigar com a menina. Não! Pensa, na hora do casar, o amor que eles fizeram, nasceu uma coisa. É o fruto do amor. Então ama o seu filho, respeite o seu filho. E não se preocupe nunca também com a sua idade cronológica. De jeito algum. Eu nem sei se eu tenho 110. Ultimamente também eu não sei porquê. Ao invés de quando alguém pergunta, mas quantos anos tem a senhora? 120. Não sei porquê. Enfim, é um plano, né, dona Helena? É um plano. Não quero, não. Ah, não, dona Helena. Não. Aí, 120. Falei, Jesus, por que eu tô falando 120? Mas ele não responde. Daí a pouquinho tem alguma coisa. Sabe por que eu estou falando 120? Porque eu estou sendo procurado algumas coisas que eu nunca fiz. Isso aqui. Maravilhosa. Então estou nascendo uma outra Helena. Que legal. Muito acanhada, vocês perceberam que eu sou tímida. Mas se vocês quiserem um pouquinho... E tinha muita coisa linda. Eu ia falar uma coisa linda e esqueci agora o que é. A gente fala depois, dona Eu Helena. falo... A gente fala depois. Fuck my Muito brain. bem. Olha, gente, é com as palavras de dona Helena que Posso tá ali. tomar água? Você pode fazer tudo, dona Helena. Se a senhora quer... Esse aqui é o Neil Armstrong. Eu abraço ele de vez em quando, tá? É isso, gente. Bom... Este programa é um programa centenário, mas que eu espero que tenha trazido para você grandes insights de como levar uma vida que seja válida viver e entenda, né, que é uma bênção estar vivo e estar aqui hoje. Dona Helena, muito obrigada mais uma vez. Convido a todos vocês que estão nos assistindo e ouvindo para que, se ainda não se inscreveu, se inscreva nas nossas redes. Não perca, né? Acompanhe as postagens da FMyBrain e compartilhe. Lembrando que no YouTube nós estamos como @canal FMyBrain, no Spotify @FMyBrain e no Instagram @FMy.brain. Muito obrigada, dona Helena. Nath, querida, minha amiga, um beijo para você. Um bebê, somos bebês, é isso aí, adorei essa frase. E a todos vocês, um excelente dia, noite, madrugada. Até a próxima. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.